Fala moçada, beleza? Ó, nossa primeira aula sobre ácidos nucleicos, tá? Bom, vamos entender isso aqui detalhadamente, isso aqui é muito importante, tá? Tanto para bioquímica celular quanto para genética. Daqui a algum tempo vocês vão estudar a genética, vocês vão ter que entender como um gene funciona. Para entender bem o gene, você tem que entender a estrutura do DNA. E o DNA e o RNA, que são as nossas moléculas informacionais, nossas moléculas genéticas, elas são montadas por essas coisinhas aqui chamadas de nucleotídeos. Então vamos devagarzinho. Ácidos nucleicos, vocês conhecem isso aqui, pessoal, pelas siglas DNA e o que? RNA. Então, DNA e RNA. São siglas em inglês, tá? DNA significa ácido desoxirribonucleico e RNA significa ácido ribonucleico, tá? Essas moléculas são conhecidas coletivamente como ácidos nucleicos, tá? Isso porque ao longo da história do descobrimento dessas moléculas, das investigações que foram feitas, as primeiras evidências surgiram lá no núcleo celular, tá? E esse nucleico deriva da palavra núcleo, ok? Mas não é só no núcleo que a gente encontra essas moléculas, não. Vocês vão entender isso melhor nas próximas aulas. Primeiro vamos entender o que formam os ácidos nucleicos. Dê repetiti, ó. Ácidos nucleicos são polímeros. Isso aqui é uma palavra química, tá, pessoal? Polímeros são moléculas grandes montadas por unidades que se ligam, unidades repetitivas. As unidades repetitivas são chamadas na química de monômeros. Nós vamos chamar essas unidades que se ligam para formar os ácidos nucleicos de nucleotídeos, tá? Aí eu coloquei um nucleotídeo aqui para você, para a gente entender como esse componente é, do que ele é formado e o que ele vai fazer para formar os nossos ácidos nucleicos, tá? As nossas moléculas conhecidas como DNA e RNA. Vamos lá? Bom, vamos começar por aqui. Tá vendo essa caixinha preta? Essa aqui é a estrutura molecular de um açúcar conhecido como pentose. Então, essa molécula preta aqui a gente vai chamar ela de pentose. Muito bem, tá? Nas nossas aulas de carboidratos, eu disse para vocês que as pentoses são monossacarídeos, tá? São açúcares livres. E elas são formadas por 5 átomos de carbono. Olha só, a representação que eu estou usando é a representação bolinha-traço, uma representação muito comum em fórmulas estruturais de química, tá? Conta aqui comigo, ó. Primeira bolinha, um carbono. Segunda bolinha, um carbono. Terceira bolinha, um carbono. Quarta bolinha, um carbono. Quinta bolinha, um carbono. Ou seja, é um açúcar com 5 átomos de carbono. O nome disso é pentose, belezinha? Ótimo. Agora vem cá. Ó, se a gente contar no sentido horário, você vai ver aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono que 5. Para diferenciar esses carbonos de outros que possam aparecer na molécula, a gente coloca aqui o apóstrofo 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente vai sempre usar esse sinalzinho perto do número para não confundir os carbonos do açúcar com os carbonos de outra parte da molécula. Fechou? Bom, aqui, ó, ligado à pentose, a gente vai ver dois outros grupos químicos diferentes. No carbono 1, você está vendo essas caixinhas? Essas caixinhas aí, ó, são representações químicas de uma molécula grande, complexa. Resolvi não desenhar para não confundir a sua cabeça, tá? Isso aqui que você está vendo, nós chamamos na biologia de base nitrogenada. Então isso aqui é a famosa base nitrogenada. Maravilha, tá? Ó, existem 5 tipos de bases nitrogenadas diferentes. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre elas, tá? Então, ligado ao carbono 1 da pentose, você vai encontrar uma base nitrogenada, tá? Bom, ligado aqui ao carbono 5 da pentose, você vai ver uma outra molécula diferente, tá? Uma molécula que vai se unir para formar o nucleotídeo. Essa molécula que eu estou desenhando de azul tem como átomo central aqui, ó, o elemento fosfato, tá? Bom, trata-se de uma molécula que em ambiente aquoso, meio aquoso, libera hidrogênios, tá? Ficando com carga negativa. Esses hidrogênios são liberados no ambiente, tornando o ambiente ácido, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou liberando os hidrogênios, tornando o ambiente ácido. E a molécula está ficando com uma carga negativa. Isso aqui que você está vendo, a gente chama de ácido fosfórico ou fosfato. Então, é o ácido fosfórico. Pessoal, é o ácido fosfórico que traz para o nucleotídeo como um todo a característica ácida, tá? Olha só o nome aqui, ó, ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos têm natureza ácida por causa do ácido quê? Fosfórico. Lembrando que em ambiente aquoso, o ácido fosfórico libera hidrogênios, tá? Meio aquoso libera hidrogênios. Então vamos mais uma vez. O que é formado o nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por 3 partes diferentes. Quais são elas? O açúcar com 5 carbonos, chamado de pentose. Ligado ao carbono do açúcar, você tem uma base nitrogenada. E ligado ao carbono 5, você tem um ácido fosfórico que, em meio aquoso,
libera hidrogênios, fazendo com que essa molécula tenha características ácidas, beleza? Agora vamos para os detalhes. Eu disse para vocês que essa estrutura vai se ligar a outras estruturas similares a essa, tá? Vai se repetir para formar o que nós chamamos de polímero. Quais são os polímeros que nós vamos aprender mais para frente? DNA e o RNA. Bom, é interessante a gente já ver algumas particularidades aqui, ó, dos nucleotídeos que vão formar o DNA, para diferenciar dos nucleotídeos que vão formar quem? O RNA, para que vocês não se confundam quando a gente for detalhar essas moléculas. Podemos? Mantenha sua atenção só na pentose. Eu disse para vocês que a pentose é um açúcar com 5 carbonos, não é? A gente usa aqui o apóstrofo para marcar os carbonos da pentose. Todo mundo olha aqui para o carbono 2. Aqui no carbono 2, ó, vou até fazer uma marca aqui para vocês. Aqui no carbono 2. Bem aqui no carbono 2. Vão ter algumas coisinhas acontecendo, tá? Preste bastante atenção. Aqui no carbono 2, você está vendo que ligado ao carbono 2, a gente tem uma função orgânica OH, tá? Vocês vão estudar isso em química com os professores de química de vocês. Isso aqui a gente chama de hidroxila ou oxidrila, tá? Você pode usar esses dois nomes. Preste bastante atenção. Nos nucleotídeos que vão montar o DNA, só nos nucleotídeos que vão montar o DNA, acontece a perda de um átomo de oxigênio. Acontece a perda de um átomo de oxigênio na posição do carbono 2 da pentose, ficando apenas o quê? Um hidrogênio. Todo mundo entendeu isso? É por esse motivo que o açúcar recebe um nome especial. O açúcar que perdeu um átomo de oxigênio, tá? Lá no DNA, nós vamos chamar ele de desoxirribose. Beleza? Desoxirribose. Daí o nome, ó. Ácido desoxirribonucleico. Só mais uma vez, nos nucleotídeos que vão formar o DNA, que é um polímero, o que aconteceu? Na posição do carbono 2, houve a perda de um átomo de oxigênio, tornando esse açúcar uma pentose chamada de desoxirribose. Agora, nos nucleotídeos que vão formar o RNA, não houve perda de nada. Aqui na posição do carbono 2, continua aparecendo um grupo oxidrila ou hidroxila normalmente. E por esse motivo, a gente chama a pentose de ribose. Então, para vocês anotarem aí em casa com cuidado, a desoxirribose é a pentose de qual ácido nucleico? Do DNA. Já a ribose é a pentose de qual ácido nucleico? RNA. Tudo bem até aqui? Maravilha. Agora, atenção aqui, ó, na base nitrogenada. A base nitrogenada é uma molécula grande que eu estou representando aqui por caixinhas, tá? Preste bastante atenção. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Esses 5 tipos são agrupados em 2 grupos, tá? Vou colocar o nome aqui para vocês, ó. Existem 2 grupos. Um grupo nós chamamos de... Deixa eu melhorar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, existem 2 grupos de bases nitrogenadas. Tá bom? A gente chama o primeiro grupo de purinas. E o segundo grupo a gente chama de pirimidinas. Tudo bem? Bom, preste bastante atenção. As purinas, elas são conhecidas como adeninas, ó, adenina e guanina. Então, as purinas são adenina e guanina, ok? Já as bases pirimidinas, elas são conhecidas como citosina, ok? Timina e uracila. Tudo bem? Quantas bases nitrogenadas então nós temos? 5 tipos diferentes, tá? Vamos lá. Bases purinas, adenina e o quê? Guanina. Bases pirimidinas, citosina, timina e uracila. Agora vem o detalhe, tá? Nos nucleotídeos que vão montar o DNA, a base pirimídica que você vai encontrar é a timina. Então, a timina pertence a qual ácido nucleico, pessoal? Pertence ao DNA. Leutimina se trata de qual ácido nucleico? DNA. Já a uracila é uma base que a gente vai encontrar lá no RNA. Então, leucuracila, você vai encontrar essa base no RNA, tá? Aliás, pessoal, a timina é substituída pela uracila no RNA.
Então essas são as diferenças básicas entre os nucleotídeos, tá? Coisas que vocês devem se lembrar, muito importante para a bioquímica e para a genética. Vamos lá devagarzinho. Os nucleotídeos são formados por uma pentose associada a uma base nitrogenada e a um fosfato, o ácido fosfórico. Em meio aquoso, o ácido fosfórico libera hidrogênios, tornando o ambiente ácido. Daí a expressão ácidos nucleicos, tá? Bom, o que acontece, pessoal? As pentoses que vão fazer parte do nucleotídeo do DNA, elas perderam um átomo de oxigênio e são chamadas de desoxirriboxe. Já as pentoses que vão fazer parte dos nucleotídeos do RNA não perderam nada e são chamadas de riboses, ok? Com relação às bases nitrogenadas, temos dois grupos, as bases púricas ou purinas, as bases pirimídicas ou pirimidinas. Quem são as purinas? Adenina e guanina. Quem são as pirimidinas? Citosina, timina e uracila. Lembrando que a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Melhorando a linguagem para vocês, você não vai encontrar timina no RNA e não vai encontrar uracila no DNA, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma aula simples. Se você tiver com alguma dúvida, reveja mais uma vez e entre em contato comigo, eu estou aqui à disposição. Forte abraço, tchau!